Saudações a todos, vamos dar início à discussão sobre a temática o Iluminismo e a Revolução Francesa na disciplina de História no segundo ano do IFAC Campus Chapurê. Vamos dar início à discussão sobre a temática para se ter uma ideia da dimensão do conjunto de acontecimentos que ficaram conhecidos como Revolução Francesa pela citação de duas pessoas envolvidas direta ou indiretamente nesses acontecimentos, começando pela fala de Mirabeau, um dos membros comuns da Assembleia Nacional Constituinte Revolucionária, que disse a Luís XVI, déspota absoluto da monarquia francesa, a mais célebre do mundo, um exemplo para as demais monarquias da época, o seguinte: Majestade, vós sois um estranho nessa Assembleia e não tendes o direito de se pronunciar. Muito significativa também para compreender a dimensão dos acontecimentos revolucionários da França foi a declaração do bandoleiro e patriota grego Kolokotronis, tanto sobre a extinção do sistema monárquico quanto sobre as sucessivas derrotas de todos os reis da Europa, comandadas pelo exército revolucionário de Napoleão Bonaparte. Disse Kolokotronis: a meu ver, a Revolução Francesa e os feitos de Napoleão abriram os olhos do mundo. Antes as nações não sabiam nada, e as pessoas achavam que os reis eram deuses sobre a terra, e que tinham que dizer que tudo o que eles faziam era bem feito. Devido a essa mudança de agora, é mais difícil dominar o povo. Quer dizer, a até então suposta superioridade da nobreza de sangue azul, assim como a suposta invencibilidade do poder real de origem divina do rei, o maior dos nobres, nada disso foi capaz de resistir às ideias e aos exércitos revolucionários do povo francês. Ideias e exércitos esses que conquistaram praticamente todo o continente europeu na passagem do século XVIII para XIX, tendo essas ideias se difundindo por praticamente todas as partes do mundo nos 2 séculos seguintes, sendo ainda hoje as ideias hegemônicas no planeta Terra como um todo, a ponto de vários historiadores declararem o dia simbólico do início da Revolução, o 14 de julho de 1789, em que ocorreu a queda da Bastilha, como o dia que dá início à Idade Contemporânea. No dia 14 de julho, seguindo o lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, representado na bandeira tricolor azul, branca e vermelha da França até a atualidade, os trabalhadores pobres da zona urbana, chamados de sans-culottes pejorativamente, que quer dizer na tradução para o português sem calção, pois ao invés de usarem os calções de seda justos amarrados no joelho, característicos da nobreza e da alta burguesia, usavam calças compridas, esses trabalhadores resolveram pegar em armas ao derrubarem o que era então a fortaleza onde ficavam os presos políticos do regime monárquico absolutista, cujo único crime havia sido discordar de alguma posição política do déspota com poderes sem limites. Como a Bastilha era também um depósito de armas, os trabalhadores revolucionários se dirigiram ao local com o objetivo de pegarem armas para lutar contra o exército do rei que queria sufocar a revolução. Os sans-culottes não somente pegaram as armas, como libertaram os prisioneiros e literalmente destruíram a Bastilha por completo, chegando até a levar as pedras da construção para casa como lembrança de seus feitos. Muito mais importante que a destruição da Bastilha enquanto uma construção física foi certamente a destruição da Bastilha enquanto símbolo
do medo do povo e do autoritarismo do poder monárquico absolutista, que havia simplesmente deixado de existir pela ação, vontade e a força do povo francês, sendo sua queda no dia 14 de julho considerada o símbolo de um novo tempo, de um novo mundo que estaria se construindo a partir de então. Uma revolução se distingue de forma profunda de uma insurgência ou de uma revolta comum por ter como característica a substituição de estruturas e sistemas. Ou seja, o povo francês não tinha por objetivo substituir um rei considerado ingenuamente como malvado por outro considerado também ingenuamente como bonzinho. Não tinha por objetivo substituir um indivíduo por outro, mas todo o sistema político monárquico pelo sistema político republicano. Substituir todo o modelo econômico mercantilista pelo modelo econômico do liberalismo econômico. Toda a estrutura social dos estamentos que privilegiavam a nobreza pela igualdade jurídica da sociedade dos direitos iguais para todos. Um nível tão extremamente desenvolvido de consciência política só foi possível devido à orientação que os revolucionários tinham do chamado projeto iluminista de sociedade. O novo mundo que os revolucionários franceses pretendiam construir era totalmente fundamentado nas principais ideias dos filósofos franceses do século XVIII, como Diderot e D'Alembert, que tinham por objetivo libertar o povo da ignorância através das luzes do conhecimento filosófico e científico presentes no seu projeto de elaborar um resumo de todo o conhecimento produzido pela história da humanidade, que seria sintetizado na enciclopédia. Se fundamentavam no liberalismo filosófico de Voltaire, defensor do livre pensamento, da liberdade de expressão, em uma época em que discordar das ideias do rei poderia ser considerado um crime de traição para o qual as pessoas eram condenadas à prisão na Bastilha. Se baseavam na repartição do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, idealizada pelo Conde Montesquieu. Cada um dos poderes com funções diferentes, muito claramente definidas, que os tornavam interdependentes uns dos outros, com o objetivo de evitar assim a concentração e, consequentemente, o abuso de poder. Assim como se baseavam também na democracia moderna, a chamada democracia representativa, elaborada por Jean-Jacques Rousseau, defensor da ideia radical de que o poder só era legítimo caso fosse consentido pelo povo através da eleição de representantes de seus interesses, o que consequentemente denunciava a ilegitimidade do poder absoluto do rei. Dando prosseguimento na forma de abordagem do conteúdo com foco na discussão temática, é de fundamental importância a compreensão das transformações sociais através das quais a Revolução Francesa põe fim aos resquícios da Idade Média, inaugurando assim um novo tempo, moldando a sociedade do mundo contemporâneo como um todo. Com a Revolução Francesa chegava finalmente ao fim a chamada sociedade estamental, uma divisão em classes da sociedade europeia ainda da Idade Média, que já não fazia o menor sentido na Idade Moderna, mas mesmo assim ainda estava legalmente em vigor. Como é possível ver nas imagens ao lado, a sociedade medieval era dividida no primeiro estado, denominado clero, ou os que oravam, o segundo estado, denominado nobreza, ou os que guerreavam,
e o terceiro estado denominado servos ou camponeses, os que trabalhavam para sustentar as classes consideradas superiores, sendo que havia uma lei diferente específica para cada um dos três estados, que favorecia enormemente o primeiro e o segundo, desfavorecendo grandemente o terceiro. Quer dizer, enquanto a legislação privilegiava de forma explícita a nobreza e o clero, cabia ao terceiro estado, composto pelas demais classes, apenas a subordinação. Dentre esses privilégios de que gozavam nobreza e clero, podemos citar como alguns dos principais a isenção de impostos por parte das duas classes dominantes. Também monopolizavam os cargos públicos, o que quer dizer que tinham controle geral da situação política, excluindo a participação das demais classes, gozando inclusive de grande luxo, principalmente os nobres que compunham as cortes dos reis, tão numerosas quanto completamente improdutivas, assumindo assim um caráter parasitário dos impostos e das taxas cobradas da população para sustentar o seu luxo, prejudicando assim grandemente os 95% da população que compunham em suas diversas classes o denominado terceiro estado. A Revolução Francesa propunha, assim, a abolição de todos os privilégios da nobreza e do clero, instituindo pela primeira vez na história a igualdade jurídica para todos os indivíduos, independente do seu nascimento, da cor da sua pele, do seu credo religioso, retirando assim os grandes poderes políticos da Igreja e chegando ao ponto de extinguir na prática a própria classe dos nobres, que afirmavam até então serem superiores ao restante da sociedade, tendo inclusive sangue azul, eliminando-se a arcaica divisão jurídica da sociedade em clero, nobreza e servos, estabelecendo-se a igualdade jurídica formal entre todos os indivíduos. A sociedade passava a ser dividida informalmente a partir de então entre duas principais classes com interesses opostos, a burguesia e o proletariado. As transformações no nível da economia se deram com a passagem do modelo econômico mercantil para o liberal. O mercantilismo consistia-se em uma política econômica das monarquias absolutistas, um modelo econômico pré-capitalista ainda rigidamente controlado pelo Estado através da pessoa do déspota, onde a produção da indústria manufatureira era realizada através das corporações de ofícios, que consistiam na associação de oficinas de artesãos que controlavam os preços de suas produções, assim como a qualidade também, onde ambos, tanto o preço quanto a qualidade, eram elevados, assim como as atividades comerciais eram monopolizadas pelas companhias mercantes, sendo as corporações de ofício e as companhias mercantes funcionando apenas com autorização do rei, sob o pagamento de pesados impostos, possuindo consequentemente uma baixa produtividade e um crescimento econômico limitado. A Revolução Francesa institui então o primeiro modelo econômico exatamente capitalista, o liberalismo econômico, inspirada principalmente na Revolução Industrial Inglesa que estava acontecendo ao mesmo tempo e nas teorias de Adam Smith, seu principal teórico, consistindo em uma economia de livre empresa e uma sociedade de mercado, onde tudo era mercadoria, ou passível de se tornar. Um modelo onde o Estado não intervinha na economia, que se autorregulava, funcionando pelos princípios da livre concorrência, tendo como característica alta produtividade, pagando baixos impostos ao governo
e gerando um crescimento econômico acelerado, o que também acabava gerando intensos conflitos sociais devido a esse modelo gerar uma grande concentração de riquezas nas mãos da burguesia, como foi visto na aula sobre a Revolução Industrial. O Estado mínimo liberal servia, assim, aos interesses de acumulação de riquezas, de lucro, crescimento econômico, de acordo com os interesses da burguesia, se opondo contra a todos os tipos de reivindicação por parte da classe trabalhadora de direitos trabalhistas, que eram considerados um atentado contra o princípio da livre empresa e da autorregulamentação dos mercados. As transformações mais marcantes e influentes da Revolução Francesa se deram provavelmente no nível da política, com a passagem da monarquia absolutista para a República Democrática, assim como da condição de súditos a cidadãos pelo povo. O sistema monárquico absolutista abolido pela Revolução Francesa consistia em um governo de reis que tinham poderes sem limites, aos quais a população era obrigada a jurar lealdade, diante dos quais todos deviam se ajoelhar, como um sinal de sua subordinação. O poder dos déspotas absolutos era hereditário e vitalício, ou seja, passado de pais para filhos, que exerciam o poder até a sua morte, sendo que não cabia à população qualquer interferência, ingerência em suas decisões. Demonstrações de oposição à vontade do rei eram consideradas atos de traição, e os opositores poderiam ser desterrados ou mesmo presos, torturados e condenados à morte. A justificativa ideológica dada para a origem do poder monárquico era a vontade de Deus, mas na verdade tal poder sempre foi constituído e mantido a partir da força das armas, diante da qual o sistema reservava ao povo apenas a postura de lealdade ao seu soberano. Já na República Democrática instituída pela Revolução Francesa, a soberania deixava de ser do déspota e o povo adquiria o direito de soberania sobre si mesmo, através da eleição de seus representantes. A justificativa para o exercício do poder deixava de ser um pretenso consentimento divino e passava a ser o consentimento da população. Só o consentimento do povo legitimava o exercício do poder. No momento, inclusive, em que os conflitos do processo revolucionário mais se intensificaram, o rei Luís XVI foi decapitado, acusado de traição ao povo da França, e sua cabeça foi exposta em praça pública, como demonstra a gravura ao lado. Na República, então, o poder passava a ser exercido por representantes eleitos do povo por mandatos que tinham tempos delimitados, de modo que todos os cidadãos podiam oferecer seu nome como candidatos para representantes do povo nas eleições. Constituía-se, assim, o governo do povo, pelo povo e para o povo, onde qualquer um indivíduo entre todos os cidadãos tinha o direito de se candidatar pelo povo, para ser eleito também pelo povo e exercer o poder em prol não dos seus interesses próprios, mas em prol dos interesses dos seus eleitores. Um sistema que exigia, assim, a formulação e o cumprimento de forma rígida de um conjunto de leis, formuladas, debatidas e aprovadas pelos representantes do povo, reunidas em um único documento, ao qual foi dado o nome de Constituição, tendo esta a função de representar
a vontade geral da nação. Ao lado podemos perceber a imagem da Assembleia Nacional Constituinte Francesa, responsável por acabar com os privilégios da nobreza e do clero, instituindo a igualdade jurídica e proclamando a República. O povo francês saía assim da condição de súdito e chegava à condição de cidadão. Diferentemente da condição de súdito, quando o povo servia ao Estado na forma do rei ou monarca, na condição de cidadão, o povo é servido pelo Estado na condição dos servidores públicos, se invertendo totalmente a relação de poder, sendo cada cidadão constituído tanto de direitos quanto de deveres frente à República, à Constituição, à sociedade, todos considerados iguais perante a lei, independente do nível de riqueza, da família de nascimento, cor da pele ou qualquer outra característica que possa vir a ter, podendo perder algum de seu direito adquirido apenas diante da falta no cumprimento de algum de seus deveres, com penalidades atribuídas a partir de um julgamento justo. Como acontecimento político provavelmente mais importante no mundo contemporâneo, é na Revolução Francesa que se tem origem alguns dos conceitos mais fundamentais da política até a atualidade, como a classificação dos posicionamentos políticos entre esquerda, direita e centro. Tais classificações têm origem através de simbologias criadas a partir de acontecimentos ocorridos durante o processo revolucionário, quando os grupos que haviam se aliado para derrubar o rei se dividem em três após a sua derrubada. O grupo que defendia os interesses das classes populares de forma mais radical, mesmo sendo composto em sua maioria por profissionais liberais de classe média, liderado pelo advogado Maximilien Robespierre e inspirado no pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau principalmente, foi chamado de esquerda simplesmente por se reunir do lado esquerdo da Assembleia Nacional Constituinte, a partir do que se convencionou chamar de esquerda os posicionamentos políticos em prol das camadas menos favorecidas da sociedade, da classe trabalhadora, das minorias oprimidas, independente dos partidos políticos que nem existiam ainda naquela época e foram se formar apenas posteriormente. Os esquerdistas eram chamados também de jacobinos, devido às reuniões que faziam no convento de São Jacques, tendo o termo também um sentido pejorativo, já que Jacques era considerado na França o nome mais comum pelos quais os pobres eram chamados. Os membros da Assembleia Nacional que defendiam mais a teoria econômica liberal que a filosofia política democrática se reuniam do lado direito da Assembleia Nacional, ao redor dos ricos comerciantes do departamento de Gironda, defendendo, consequentemente, em primeiro lugar, os interesses econômicos da alta burguesia, ficando conhecidos então como direita por sentarem do lado direito da Assembleia e girondinos por conta dos seus líderes principais, sendo destes o mais proeminente o revolucionário Danton, adeptos principalmente das teorias de Adam Smith. Se convencionou a chamar a partir de então os posicionamentos políticos que privilegiavam os interesses econômicos diante das causas sociais que favoreciam primordialmente o lucro dos empresários como sendo de direita, enquanto que os representantes da Assembleia Nacional que alternavam suas posições entre um polo político e outro, entre esquerda e direita, se posicionaram no centro da Assembleia Nacional
e assim foram denominados, não tendo uma posição definida, variando seu posicionamento conforme as conveniências. Mesmo tendo essa aula uma abordagem primordialmente temática e analítica sobre a Revolução Francesa, não deixa de ser importante também uma narrativa e uma análise breve sobre o significado dos fatos históricos, que poderão ser aprofundados mais no texto ou então nas dúvidas nos grupos após a aula ser assistida. Assim, as tensões que motivaram o processo revolucionário se tornam crescentes principalmente a partir da convocação pelo rei dos Estados Gerais. Uma reunião entre representantes do clero, nobreza e servos, mais própria da Idade Média e que não era convocada há séculos. O motivo da convocação foi o Estado francês estar à beira da falência, devido às dívidas contraídas pela França ao apoiar a Guerra de Independência da colônia inglesa, os Estados Unidos, contra a sua metrópole, que era rival comercial da França e de quem a França havia perdido há pouco tempo a Guerra dos 100 Anos. A salvação do governo francês da falência só poderia vir do aumento dos impostos sobre o terceiro estado, o que já era bastante difícil devido a duas colheitas ruins seguidas, uma no ano de 1788 e outra no ano de 1789, que geraram uma escassez de alimentos terrível, causando uma inflação descontrolada que elevou o preço do pão, o principal alimento dos trabalhadores franceses, a quase 90% de seus salários, estando a classe mais rica que compunha o terceiro estado, a burguesia, se sentindo sufocada já há vários anos pelos altos impostos que pagava, enquanto o clero e a nobreza continuavam se recusando a contribuir com o pagamento dos impostos mesmo diante da situação difícil em que o país se encontrava. A armadilha que os nobres e os reis criaram para reafirmar o seu poder e aumentar ainda mais os impostos sobre o terceiro estado se volta contra os seus idealizadores quando os membros do terceiro estado decidem não aceitar a votação como era feita tradicionalmente, com um voto de cada estado, de modo que o primeiro estado, o clero, e o segundo, a nobreza, sempre votavam juntos na mesma proposta e o terceiro estado sempre perdia. Assim, os membros do terceiro estado, que tinham um número equivalente mais ou menos aos membros do primeiro e do segundo somados, após conseguirem mudar os critérios de votação e inspirados nos princípios democráticos da teoria de Jean-Jacques Rousseau, resolvem aproveitar a oportunidade de terem um mandato do povo conseguido através de eleições para criar uma constituição que tornaria todos os indivíduos iguais perante a lei, desde o clero, a nobreza até o rei, o que obrigaria, inclusive, todos a pagarem impostos igualmente. Foi justamente partindo desse princípio de legitimidade do exercício do poder político, apenas enquanto referendado pelo voto popular, que Mirabeau manda o déspota absoluto da França se calar em meio à Assembleia Nacional, pois Mirabeau tinha o consentimento popular através do voto para exercer o seu poder político, o rei não. Tem-se início assim a Assembleia Nacional Constituinte de 1789, defendida pela classe trabalhadora, os sans-culottes, através da força das armas com a queda da Bastilha, o que é seguido da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tornava de fato todos iguais perante a lei, extinguindo os privilégios da nobreza e do clero. Assim como 2 anos depois, em 1791,
é promulgada a primeira Constituição, que havia sido promulgada e formulada sob a liderança da direita, com ênfase nos aspectos econômicos, e, portanto, privilegiando o lucro dos burgueses ao invés dos direitos cidadãos da classe trabalhadora. O descontentamento popular se dava, por exemplo, na medida em que a autorregulamentação da economia, no contexto da economia de livre empresa, livre mercado, não permitia que a principal reivindicação dos trabalhadores, que era o congelamento e a redução do preço do pão, fosse atendida, pois para isso o Estado precisaria intervir na economia, contrariando o princípio mais básico da teoria liberal. O receio da democracia plena fez com que os liberais da direita se posicionassem de forma contrária à república, defendendo a ideia de uma monarquia constitucional, além de restringir o direito a voto a grandes proprietários de terra e alta burguesia. Assim, o descontentamento popular, liderado principalmente pelos sans-culottes, em aliança com os jacobinos que compunham a esquerda, forçou a substituição do parlamento de Assembleia Nacional para Convenção Nacional de 1792, esta sim eleita com o voto universal masculino, esta já sob forte influência da esquerda e privilegiando os direitos sociais em detrimento dos interesses econômicos de altos lucros da alta burguesia. O aprofundamento das conquistas democráticas é considerado uma situação insustentável para os nobres e para o rei, que é preso ao tentar fugir da França para se juntar com o exército austríaco, com quem conspirava para atacar seu próprio país e lhe restituir os poderes absolutos, a partir do que o rei é acusado de traição, condenado à morte e decapitado, sendo a República proclamada em 1793, sob a liderança da esquerda, que, através do Comitê de Salvação Pública, contrariou os princípios da economia liberal, congelando os preços, atendendo assim à reivindicação das classes populares, assim como abafou as revoltas lideradas pelos nobres de forma violenta, instituindo assim uma política de morte aos inimigos da Revolução, através da decapitação, o que ficou conhecido como o período mais sangrento da Revolução Francesa, denominado como Terror, mas que também foi responsável por manter o país sob o controle e mantendo a sua unidade e criando um exército revolucionário que expulsou os exércitos inimigos invasores, solidários ao rei Luís XVI, enviados por países como Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia, dando início a um período de quase 20 anos de vitórias militares do exército revolucionário francês, sob a liderança de um jovem general jacobino que assumiu seu posto aos 24 anos de idade, chamado Napoleão Bonaparte, um intelectual iluminista e discípulo de Jean-Jacques Rousseau, comparável apenas a conquistadores da Idade Antiga do porte de Alexandre o Grande e Júlio César. Após liderarem a unificação do país e a vitória com relação à expulsão dos exércitos inimigos, através do controle do Comitê de Salvação Pública, a maioria dos membros da esquerda, em retaliação aos seus métodos violentos, foi feita prisioneira e condenada à morte, através da guilhotina junto com seu líder Robespierre, sendo o Comitê de Salvação Pública dissolvido e substituído pelo Diretório, sob o controle da direita, composto por 5 membros do parlamento, que governou de forma precária devido às constantes revoltas populares, que foram motivadas pelo retorno dos princípios liberais da economia.
Com a queda das condições de vida da classe trabalhadora devido ao aumento dos preços, até o golpe do 18 Brumário de 1799, quando Napoleão Bonaparte se auto-coroa imperador da França, partindo para derrotar todos os reis da Europa, até sua derrota final por volta de 1815, o que é assunto para uma próxima aula. Por fim, é consenso entre os historiadores afirmarem que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, mesmo que tenha sido principalmente a classe trabalhadora a pegar em armas. O que unia então burgueses e proletários era a luta contra os seus inimigos comuns, a nobreza e os reis. Apesar do avanço da igualdade jurídica ter que ser reconhecido como muito importante diante da história da humanidade, a Revolução Francesa foi um processo em que, ao invés da opressão de uma classe sobre outra ter fim, o que houve na verdade foi a substituição da dominação da nobreza pela dominação da burguesia, se constituindo assim a democracia moderna, se constituindo assim no interior do sistema capitalista, em uma sociedade sob a hegemonia da classe burguesa. Se constitui assim enquanto um campo dinâmico e contínuo de disputas de interesses entre as classes, onde as correlações de forças variantes fazem com que a situação política tenda sempre, às vezes, para o lado da direita, às vezes para o lado da esquerda, sem que as desigualdades sociais básicas, fundamentais do sistema capitalista, sejam abolidas. Por fim, temos um esquema de quadros que resumem os conceitos abordados durante a discussão, para maior fixação e maior clareza do conhecimento da discussão realizada. Espero que a discussão tenha sido esclarecedora e proveitosa para todos. Os materiais estarão sendo disponibilizados junto com as atividades no Classroom, nos grupos e no Siga. Grande abraço a todos.